Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast do Compre Alugue Agora. Aqui nós reunimos especialistas do mercado imobiliário para levar conteúdo para você aí de casa. Eu sou Ana Carolina, co-CEO do Compre Alugue Agora, e mais uma vez eu estou aqui com... Rodrigues Vézia, CMO do Compre Alugue Agora. Aninha, antes da gente começar esse papo e apresentar o nosso convidado, a gente estava aqui batendo um papo e eu sempre pergunto, né, os nossos convidados, como é que Eu sei. você quer ser apresentado e tal. E uma coisa me chamou a atenção, o cara é pai de 5 filhos. É Olha, filho para caramba, né? é filho pra caramba, tem que trabalhar, né, pra sustentar uma tropa dessa, né? Tem que trabalhar. Estamos aqui com o Roberto Nascimento, CEO e cofundador da Pipe Mob, correto? Correto. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Seja muito bem-vindo. Vamos bater um papo aí sobre mercado imobiliário. Parece que ele já fez uns trem bom aí Sim. na vida, na carreira. Vamos conhecer um pouquinho. Obrigado você pela tua participação aqui conosco. Acho que vai ser um papo bem bacana para a gente trazer para corretores, imobiliária, né? E começando do jeito clássico nosso, né? Conta um pouquinho aí de você, da tua carreira. Já adiantei que você é pai de 5 filhos, mas que mais, né? Bom, acho que é engraçado falar esse negócio de 5 filhos, porque eu também tenho um lado esportista, né? E antigamente o pessoal falava, Roberto, faz maratona, já fez triatlo, mais ou menos. Hoje a referência realmente virou Os 5 filhos. né? Roberto, pai de 5 filhos. Então a parte esportiva ficou para trás. Eu fico um pouco feliz que você é um cara e falam isso pra homens, porque eu achava que só pegava em mulher. Uhum. Ou o pessoal reconhece que ter 5 filhos é uma maratona mais difícil, né? De certa forma é, mas eu acho que tem um lado, além de, acho que isso é um privilégio hoje em dia ter 5 filhos e ser presente, né? Sim. Eu acho que dá uma energia muito grande para você não parar e continuar trabalhando muito, né? Porque no final, Sim. ter 5 filhos no Brasil é muito boleto. Eu imagino. Chegando todo dia em casa. Mas contando um pouco mais história, eu comecei no mercado imobiliário em 2000, quando estava começando os classificados online. Né? Hoje não se fala classificados online, hoje fala portais imobiliários, né? Sim. Mas na época que eu comecei, a gente ia em imobiliária, as imobiliárias, o sistema delas eram cartões onde elas escreviam o imóvel. Então aquela caixa de cartão de visita que as pessoas nem têm mais, Sim. era o CRM das imobiliárias, né? Verdade. Então, quando começou essa transição, quando começou a internet no Brasil em 95, 96, os portais do Google começaram a surgir, a gente apostou nessa ideia aí, e na época foi muito difícil. Eu imagino. Com a questão da tecnologia da época, que a gente sente hoje, né? Estamos em 2025, a gente sente que as imobiliárias ainda É um pouco resistente. são resistentes à mudança e muitas vezes, em termos de tecnologia, ainda bastante defasadas. Imagina no começo dos anos 2000 como era, né? Eu imagino. Eu vejo que, a gente estava falando, existe um estudo que mostra que grande parte dos donos de imobiliária brasileiros, eles são da geração X, que é a geração do meu pai. Meu pai tem mais de 50 anos. E o meu pai, apesar de ter sido a pessoa que teve a ideia do Compre Alugue Agora, ele não é aquela primeira pessoa que sai um aplicativo novo, ele não vai usar. Ele vai primeiro por todos os problemas do mundo naquele aplicativo para depois entender como aquele aplicativo vem para facilitar, sabe? Então ele não é ele não adere com facilidade à tecnologia também. Tem uma desconfiança natural, né? Eu talvez seja um pouco mais novo que o seu pai. Sexta-feira eu faço 54. Um pouquinho mais novo. E eu peguei muito essa transição. Quando começou a internet no Brasil, em 95, eu tinha 24 anos. Então, eu tenho um irmão 10 anos mais velho, e aí é outro abismo, né? Aí é outro abismo. Eu peguei a transição, e como eu sempre gostei de tecnologia, desde 10 anos tinha computador, sou gamer até hoje, então eu sempre curti esse negócio de tecnologia. Para mim foi o que me levou.
né? Na época, até contando um pouco da história, eu trabalhava numa empresa que é uma empresa de auditoria conhecida aí, hoje é PwC, mas PricewaterhouseCoopers. Eu estava no programa de trainee, estava super bem. Só que eu tinha pesadelo com o meu trabalho, assim, eu odiava contabilidade, odiava os números, assim. Quando eu estava surgindo na internet, eu tinha um carro, vendi o carro para aprender HTML 1.0. Então eu comecei, quando começaram os provedores, eu tive um provedor, comecei a criar página de internet em HTML 1.0, tipo no bloco de notas, não tinha nem... Era outra época. Exato. E vendia página na web, né? Você era um webmaster. Exatamente, é um negócio que hoje nem... Você nem sabe o que é isso, ela nem vai saber o que é isso. Mas o webmaster eu tenho nostalgia, eu tenho saudades, porque hoje eu era um cara completo na época. Sim, o que hoje é super fragmentado. Super fragmentado, mas naquela época, eu até trazendo um pouco para hoje a gente vai em imobiliária, vê que as imobiliárias às vezes tem 10, 15 sistemas. Né? Hoje tem a Laís, tem vocês, tem os portais, tem o CRM, tem a empresa, tem o Serasa que tira o score, né? Naquela época, quando eu andei imobiliária, só tinha que decidir aqui em São Paulo entre anunciar no Estadão ou na Folha. E olha lá. Porque não tinha sistema, não tinha outras questões que ele tinha que estar updated, assim, né? Atualizado com relação à tecnologia, porque praticamente não existia, né? Então, foram tempos que eu diria muito difíceis. E eu vou dar um outro exemplo. Depois de pegar todos aqueles cartões, passar por um Excel de maneira estruturada, em 4 meses, a gente lançou na época chamava Planeta Imóvel, com 100 mil anúncios, cadastrado praticamente na mão. Porque não tinha Gaia, não tinha Kelo, não tinha Vista, não tinha CRMs que hoje você... pluga e recebe uma carga. Sim. Então a gente tinha que ir até a imobiliária pegar os anúncios. Tanto é que a gente chegava no imobiliário, sabe o que ela me dizia? Fala com a minha agência. É mesmo? Fala com a minha agência. Por quê? Eles contratavam a agência para anunciar no jornal. Sim. Então, se eu era classificados online, você tinha que falar com a agência, você tinha que pagar agenciamento para receber Então, no começo, os primeiros 3, 4 anos, teve muita discussão de agência das imobiliárias querendo morder a mensalidade do portal. Caraca. Então era... coisa... hoje soa tão estranho isso, né? Então, vou contar mais uma. Depois de você colocar todos os anúncios da imobiliária no portal, você tinha que falar para ela, qual o seu e-mail? Resposta, eu não tenho e-mail ainda. Serve fax? Não dá para o cara só ligar? Nossa senhora. Era assim. Gente, imagina isso. Estamos falando de 20 anos atrás, tá? Não é mais do que isso. Eu era basicamente um feto. E quando você gerava o lead chegava num formulário, a imobiliária tinha que conectar via dial-up, conexão de escada, baixar o e-mail com o lead, né, com o formulário, a secretária imprimia, mandava para o corretor responder e ela respondia e mandava o e-mail para o cliente. Então, se vocês acham que hoje a imobiliária demora para responder... Imagina antes. E a gente acha. A gente acha. Algumas realmente demoram um pouquinho para responder. Exato. Caramba, hein? Você falou da questão da dificuldade das imobiliárias conseguirem disponibilizar o inventário, né? Que vocês tinham que ficar indo pessoalmente e tal. Não sei, você... Mas me deu um certo déjà vu aqui, porque também em 2025 ele não mudou tanto assim não, cara. A gente ainda tem um time de campo, porque a gente sente que Meu pai fala que ainda um dos imóveis é olho no olho. E a gente sente isso, sim. Bastante offline ainda. Tem bastante dono de imobiliária que precisa... A gente tem um programa na Gazeta, né? E muitas pessoas não acreditam que vão aparecer na TV de graça. Inclusive... Isso estará sendo transmitido da Gazeta. Então, se você tá vendo na Gazeta, você vai achar estranho. Não, é isso mesmo. A gente tá aí também. E as imobiliárias, às vezes, elas têm dificuldade de acreditar que vão aparecer sem cobrar nada, sem... Enfim, depois elas acham que a conta vai chegar, sabe? Sim. Então, a gente precisa ir presencial, às vezes, pra reforçar que não, que é de verdade. A plataforma é a mesma coisa. Sim. Mesma coisa, né, Elcio? Como que você caiu no mercado imobiliário? Então, eu tava em São Paulo em final dos anos 90, na época só tinha 3 MBAs, na USP, na GV e tinha uma outra escola chamada Business School São Paulo. Eu tava fazendo esse MBA. E aí os donos da escola falando pra mim, tem um dos professores, e na época esse professor, ele era diretor da NET, né, que seria
que eu lembro, Vivo, Claro, hoje, Uhum. que tá montando um projeto na internet, tava precisando de um diretor de tecnologia. E na época eu trabalhava numa empresa de segurança, que acabou sendo vendida para a IBM, uma empresa do Estado. Então eu trabalhava com tecnologia já há bastante tempo. E aí ele me convidou para conversar, para me juntar com o time. E aí eu caí no mercado imobiliário dessa forma, meio para apostando, né? De sair uma empresa que era listada na bolsa lá fora, vendia projeto Itaú aqui. Aí quando eu fui conversar com o pessoal, a gente, startup, e não falava startup na época, né? Na época era empresa.com, né? Sim, sim. Teve a bolha das... A gente na época, vou falar que a gente teve sucesso, né, em vender metade da empresa, metade não, né, uma participação pro Estadão e outra participação pro Globo, né? Então eles compraram 50% da empresa e era outra época, estamos falando de startup. Então a cada aporte que ia fazendo ia diluindo os fundadores e a gente foi sendo diluído aí nos outros anos. Só que em 2002 teve a desvalorização do real e aí a gente começou a gerar caixa, né? E depois a gente virou pra Zap, a pedido mais do pessoal da Globo que não curtia o nome Planeta Imóvel e queria colocar o nome de classificado. Uhum. E aí a história do Zap, só contando, eu fui além da sua resposta, né? Eles queriam dar o nome do Planeta Imóvel pra tipo classicudo.com.br, eu achava horrível. Aí eu falei, cada um coloca um nome e aí eu sugeri o nome Zap. Aí eu comprei o domínio do Zap por R$7.000, um cara. Ah, já era de alguém? Era. Era de alguém. Quer dizer, E aí tinha que ter todos os registros NPI. E o Estadão na época tinham classificados de adolescente que chamava Zap com exclamação. Então, uma das classes do NPI ele tinha o registro. E isso deu uma vantagem. Aí a gente contratou a Troiano, que aliás ficava aqui do lado do escritório. O Troiano é uma consultoria de marcas, fez uma pesquisa e obviamente o Zap saiu disparado. Uhum. Mas eu tive que comprar de um cara na física, não falei que era para um projeto. Uhum. E na época você ia no registro BR, até era no Robocop. Eu falei, mas por que você usava? Ah, meu irmão, um projeto meu, não sei o que. Aí depois o cara ligou pra mim. Pô, viu, a gente fez anúncio na jornal. Uhum. Pensou, o cara me enganando. Porque se fosse uma empresa, ele teria cobrado mais, com certeza. Uhum. Contei uma história triste pro cara. Mas é o jeito, né? A gente trouxe uma frase que você costuma dizer muito, que é: o mercado digitalizou na superfície, mas manteve o processo analógico por dentro. O que você quer dizer com isso? Então, eu quero dizer que muita empresa hoje está super digital em mídias sociais, está, né, quebrou essa barreira do investimento online, mas internamente ela ainda é muito artesanal, né? Sim. E aí até fazendo o gancho no que o PipeMob faz, é o processo de formalização da venda. Então, eu posso fazer uma analogia, tá? Falando já que a gente tá falando de empresa de internet, vou falar do Mercado Livre. Eu não sei se vocês lembram, mas o Mercado Livre eram classificados. Sim. Nos primórdios. Nos primórdios, você anunciava gratuitamente no Mercado Livre e você se comunicava com o vendedor e falava para ele te entregar. E aí toda a negociação era feita por fora. E aí, obviamente, começou a ter muito problema. E o Mercado Livre, o que viu? Poxa, eu tenho uma dor aqui que é entregar o produto. Tem outra dor aqui que é o pagamento. Sim. Então aí lançou o Mercado Pago e tem toda, né, hoje parece que eles até são maiores que o Correios, né? Então eles são uma... e o Classificados morreu, né? No final das contas. Né? Então hoje eles entraram no transacional. E isso que eu acho que é o que faz o que o Mercado Livre vale o que vale hoje, né? Sim. Por quê? Porque você pode comprar uma coisa de mim, você não tem receio de não receber, ou que o seu dinheiro, se você não receber, não vai ser devolvido, né? Então, isso daí aconteceu no Mercado Livre. O iFood é a mesma coisa, se parar pra pensar. Sim. O iFood, né, quem não conhece, começou lá atrás, era uma empresa de ringtone, entrou no negócio de cardápio e aí falou, vou entrar na entrega e no pagamento. O mercado imobiliário, você pode ver lá um monte de gente lá, mídia social, super digitalizado, não sei o que. Formaliza uma venda. Quero comprar.
Aí você vai ver que você vai ficar mandando seus documentos pro WhatsApp, vai fazer toda a transação, você vai ficar perguntando, e aí, a minha venda, o Rodrigo tá comprando seu imóvel, Ana. Você vai ficar perguntando para mim, e aí, o comprador aprovou o crédito? Não aprovou? E aí você vai ficar me perguntando, e aí, tirou as certidões da Ana? Aí eu vou ficar aqui no meio com o jurídico da minha imobiliária aqui atrás, fazendo todo esse processo artesanalmente, quase como se fazia 25 anos atrás. Certo. E é o que eu brinco, né? Assim, você compra um hambúrguer no iFood de R$20, você vê lá, pedido feito, pedido realizado, pagamento realizado, em preparo, saiu para entrega, entregue, R$20. Compra imóvel hoje, vê se alguma imobiliária faz isso. Não faz. A exceção talvez seja o quinto andar, que você tem essa esteira. E esse processo, querendo ou não, gera muito custo e ineficiência, né? E justamente essa falta de segurança para ambas as partes, né? E se você não tem uma transparência, você não sabe como é que vai ser. Então, acho que a resposta para essa pergunta é isso, porque assim, superficialmente, tá no Insta, tá no plataformas, não sei o quê, mas faz uma transação. Todo mundo vai no grito. Entendeu? Então é como se tivesse uma cozinha ali e fica lá, e aí, saiu teu pedido, né? Aquela desorganização. Os processos internos talvez ainda estejam muito arcaicos. Então, não teve evolução. O que existe bastante é fragmentação, né? Então, assim, você vai fazer, por exemplo, o processo de locação, que é altamente fragmentado, você submete, você quer fazer uma proposta, aí alguém vai lá, entra no Serasa, ou entra lá no N outras plataformas, vê seu score. Aí continua, aí vê, aí a garantia, o que vai ser? Vai ser fiador, vai ser crédito aluga, vai ser crédito pago, aí cota, tem alguém cotando isso aí, manualmente. Aí faz download, aí pede documentação. Então, esse processo é altamente manual, apesar de ter várias soluções que são fragmentadas, elas não se falam. E isso gera custo para a imobiliária e você não tem uma eficiência no processo, né? Sim. Sim, eu também acho. Eu entendo, eu vejo muitas imobiliárias assim ainda, mesmo cheio de papel. Não tá nem no doc, tá? Pra mim é difícil de entender isso. Vai procurar a ficha de alguém, eles procuram numa gaveta com nome. Tá nem num computador. Não, tá no computador. É mais comum do que você imagina. Aposto que tem várias imobiliárias, corretores escutando aqui, tem várias imobiliárias grandes que quando a gente começa a conversar, eles montam a pasta fisicamente papel e tem um varalzinho lá. É esse varalzinho mesmo, que tá dentro da gaveta. E aí vai mudando o varal de lugar assim, à medida que o processo faz o Kanban no varal, né? O processo andar no... Que coisa, né? É bizarro, né? É muito louco, porque realmente a gente tava falando do começo dos anos 2000, não mudou nada de lá pra cá. Essa parte eu acho que do sistema, né? Eu acho que até essa fragmentação de sistemas, eu acho que até aumentou um pouco. Eu fui convidado no Secov agora semana passada para fazer um painel com o Alfredo da Nova Freitas, que é uma imobiliária grande de São José. E aí eu falei um pouco sobre isso, né, da fragmentação de sistemas. Aí ele falou, Roberto, na minha imobiliária eu pago 21 sistemas. Meu Deus, imagina quanto ele não gasta de dinheiro nisso, indo para no fim do dia não ter uma coisa integrada. Exatamente, é isso. E uma pergunta, Rafa, humilde e sincera. Por que você acha que até hoje a coisa tá assim nessa parte? Você tem uma teoria do porquê que isso não evoluiu? Eu tenho algumas hipóteses, assim, eu acho que, assim, eu sou super a favor de empreendedorismo, né? Eu converso até muito com meus filhos, eu acho que o Brasil é um país super empreendedor, mas somente, assim, a minha geração, acho que agora talvez esteja mudando, mas vários amigos, assim, eu lembro que queriam trabalhar em banco na minha época, né? Queriam trabalhar em banco, queriam trabalhar em empresa, né? Você tinha que fazer uma boa faculdade para trabalhar numa boa... Fazer uma carreira tradicional. Hoje, essa questão de startup e o dinheiro de venture capital, né? Para várias soluções,
ficou abundante, né? Somente aí em 2018, 2020, 2021, teve muito dinheiro aí de venture capital no mundo inteiro. E aí, na verdade, o pessoal pega um ângulo, né? Então, por exemplo, sei lá, pegar a Terracota, que é uma venture capital, ela fez um mapeamento, parece que no Brasil tem 1.500 PropTechs. Mais de 1.500 PropTechs. Caramba. Provavelmente vocês estão no meio aqui, né? Uhum. Mais 1.500. Eu acho que várias delas aí estão numa fase ainda muito inicial. Então, a tese aí de startup é uma tese que vai, assim, você vê um problema, vê uma dor, resolve aquela dor. Então, aquela dor, sei lá, é certidão. Aí alguém vai lá e faz um negócio só de certidão. Uhum. Aí um outro cara vai lá e faz um negócio só de assinatura eletrônica. Aí vai outra pessoa e faz um negócio só de vistoria. Aí faz outro negócio só de geração de contrato. Aí fala, pô, legal essas coisas, assim, como solução. Mas, como eu junto essas soluções? Sim. Então, isso é um problema. Até falando de CRMs, a maior parte de CRMs, né, no Brasil, eles não são, vou usar um termo ruim aqui, apeizável, né? Eles não têm o conceito de ter APIs abertas para qualquer empresa. Estamos vivendo esse espectadora. Isso, dá até um negócio. Então, aí eu dou exemplo, assim, a gente, agora estamos mudando um pouco o foco, mas a gente nasceu como TRM, como a parte transacional, eu brinco, é como se fosse a maquininha da Cielo da Redcar, né? Uhum. A gente está aqui na transação. E aí a gente chegou para vários CRMs e falaram assim, olha, vamos integrar, porque essa parte que eu faço você não faz. E a dificuldade foi imensa, assim, o Vista tem um conceito, o Wilson lá começou, ele já começou com esse conceito de plataforma aberta, mas outros CRMs não tiveram isso. Mais antigos, então. Não tiveram isso, então eles ficam num negócio e falam assim, não, mas peraí, o que você faz eu tenho que fazer, então eu não vou deixar você conectar comigo, porque senão você vai... E fica nessa briga, aí eu falo, poxa, eu vou falar dos dois maiores CRMs do mundo, Salesforce e HubSpot. Um, se quiser, se conecta com outro. Você pode conectar dois concorrentes, 3, você conecta um Monday com... Sim. Então, é super... já nasce assim. Não tem como não ser assim. Eles não fazem isso porque eles querem também. Porque não tem como. Lá não tem como. Aqui, eu acho que tem várias empresas que não têm essa cabeça, assim, de fazer uma plataforma aberta e deixar o cliente escolher como ele quer conectar as coisas. Então, eu acho que esse é um desafio, e a minha hipótese então, só recapitular a pergunta. Eu acho que teve várias soluções que elas não se conversam, muito porque tem um pouco desse negócio de não nascer assim, falar, vou resolver esse problema, e deixa o usuário lá se ferrar, lá, ficar dando alt tab, ter 3 telas lá, para tentar ficar fazendo o processo, ficar fazendo upload e download das coisas, entendeu? Entendi. Então, eu acho que essa falta de... Se tivesse que... Numa canetadinha, falta de uma solução integrada mesmo. Porque os problemas, eles são antigos, a tecnologia evoluiu, mas a solução não estava em cima da mesa, é isso, né? Mas então talvez o problema seja dos dois lados, né? Não é só o usuário que não quer. Eu imagino até que se existisse... Não é só uma resistência de dono de imobiliária em não usar soluções, né? 21, paga 21. Esse cara, tudo que ele quer na vida dele é uma solução integrada, né? Sim, é que no final é aquela coisa, né? Chega alguém lá de uma área e fala assim, olha, tem uma solução para vistoria. Pô, vai me ajudar aqui, eu não preciso ter uma área para fazer vistoria. Legal, eu faço. Aí tem outra que é para assinar, tem outra que é não sei o que. Aí quando vê, você tem várias coisas assim andando paralelo, mas elas não se conversam, entendeu? Então, mas assim, eu acho que é super importante ter esse dinheiro de venture capital, porque eu acho que isso é o que traz inovação, né? Sim. A gente falou um pouco de Mercado Livre, do iFood, e o que se você vê a história de todas, até lá fora, né, tipo Uber, tudo, elas começaram para fazer uma coisa e no final foram resolver outra coisa, né? Sim, sim. Então, o importante no final é você ver as oportunidades e se adaptar, né?
Sim. Claro. E de se adaptar. Às vezes você tá mirando para um lugar, mas também o mercado vai te jogando para outro, né? Isso daí é... Exato. Mas eu vejo muita resistência do mercado imobiliário no geral, assim. Não só pra parte digital, mas qualquer mudança, sabe? A primeira reação é, isso não funciona. Isso pro mercado imobiliário não funciona. Mas eles não estão nem abertos muito a ouvir. Lógico que existem pessoas que pensam diferente, mas ainda assim, né? É muito... processo. É muito resistente. Mas eu acredito assim, ó, você sabe, o mercado imobiliário eu conheço, né, bem o pessoal do Gabriel, o Gabriel lá do Quinto Andar, né, quando ele começou a empresa, eu lembro isso em 2015, 16, eu conheci ele e eu falava assim, Gabriel, mas por que você não aceita fiador? Meu, como assim você não aceita fiador? E aí o Quinto Andar é o que é, e ele foi obstinado em fazer um negócio e falar, não, olha, eu vou focar nesse negócio aqui, eu vou ser que nem McDonald's, né? E é o Quinto Andar onde está hoje, né? E eu acho que empresas como Quinto Andar acabam fazendo com que o mercado se mexa. E eu posso dizer, eu trabalhei 5 anos na Lopes, né? Também eu passei 5 anos, fui diretor de marketing e tecnologia lá. E eu lembro que lá, eu tinha uma discussão lá, falava assim, né, para os donos, falava assim, pô, por que a gente não entra em locação, administração de locação? Não, esse negócio dá dinheiro. Esse negócio dá dinheiro. Aí veio um Quinto Andar e eu lembro que eu perguntei pro Gabriel do Quinto Andar, falei, Gabriel, mas locação, cara, por que você não faz compra e venda? Eu falei assim, porque ninguém olha pra locação. Ninguém quer saber de locação, é o patinho feio do mercado imobiliário. Hoje, por causa do Quinto Andar, qual imobiliário não trabalha com locação? Quase todas trabalham com locação. Então, isso é necessário vir um cara de fora, fazer algo que ninguém tá olhando, e aí fazer o negócio valer para o mercado começar a valorizar o negócio de locação. Que o negócio de locação, querendo ou não, potencializa o negócio também de compra e venda, né? Porque você trabalha com o proprietário, né? O cara compra imóvel para alugar. Então tem um ecossistema ali em volta, né? Mas há 15 anos atrás, locação, não se falava em locação. Uhum. Assim, mercado de locação era, puta, eu vou fazer um favor aqui pro proprietário, eu vou administrar o imóvel dele, mas esse negócio não dá dinheiro. Era assim. Hoje, E a imobiliária, administração de imóveis, eu respeito muito quem faz, porque é muito. Porque de fato, sim, é quase como se a gente falasse por uma venda varejo versus uma venda atacado, e com toda a carga operacional que uma venda varejo ocorre, né? Ou seja, por um lado tinha uma oportunidade grande ali no varejo, vamos chamar assim, sim, que é o aluguel, mas a margem era muito pequena versus também uma demanda de energia muito grande. Então acho que por isso que as imobiliárias também tentavam fugir disso, né? sim. Pegar uma imobiliária relativamente pequena, ele tinha ali 5, 6 funcionários, talvez era melhor gastar... Tô tentando imaginar a cabeça desse dono de imobiliária. Gastar energia talvez onde ele tivesse menos entrada de dinheiro, mas substancialmente maior, né? Penso eu, né? Mas posso te falar uma coisa agora, uma experiência pessoal minha. Eu jamais alugaria um imóvel, jamais, se eu não falasse direto com o corretor. Jamais, assim, nunca faria isso. Eu tenho Cresce, tirei Cresce, porque eu não entendo de imóvel, assim, eu tirei porque minha família inteira... Pergunta capciosa, mas por quê? Conta mais. Pô, não é capciosa, pô, é aquilo que a gente sempre fala. Você vai lá, você tá doentaço, você vai lá, vai se automedicar, etc. Você vai, porque você é um homem. Mas se você é um pouco mais inteligente... Ou nem me medicar, eu vou só ficar estribuchando em casa. Não, mas se você for um pouco mais inteligente, você vai num médico, que é o especialista do negócio, Sim. que é uma pessoa que Sim. estudou para isso, e ele vai te dar o caminho das pedras ali, assim, ó. Eu acho que imóvel pro brasileiro médio é muito caro. Seja aluguel, que hoje é muito caro também, comprar imóvel é talvez a maior compra que a pessoa vai fazer na vida. Então, eu jamais faria, assim, uma pessoa que entende demais do que eu tô comprando, entendeu? Não é igual comprar uma bota online. Claro. Eu não gosto disso. Eu gosto de estar falando com o especialista que vai me guiar num caminho certo. E aí, pra mim, eu até consigo abraçar um pouco a imobiliária no sentido de... Ela gosta muito de fazer as coisas olho no olho, sabe? Então, não só na ligação. Olha, vem aqui, a gente conversa, toma um café. Detesto fazer isso, não é da minha geração. Mas, talvez, para um imóvel, eu faria.
se você tivesse ali prestes a gastar 1 milhão, 2 milhões de reais para comprar o imóvel da sua vida, Maioria. talvez você adoraria tomar um café olhando a pessoa, né? Assim. Eu concordo 100% com você, Ana. Eu sou um pouco crítico com o uso de inteligência artificial nessa questão de atender no lugar do corretor. Ok, eu vou fazer um horário de funcionamento até às 8, quer deixar lá inteligência artificial para falar depois? Ok. Mas eu acho que o papel do corretor no final é criar relação de confiança, seja com o comprador ou quem for alugar ou o proprietário. Porque no final é isso que você falou, né? Eu falo, vou contar uma outra historinha. Nas imobiliárias, antes não falava lead. Você sabe como é que chamava? Não chamava FAQ, ficha de atendimento ao cliente. Você chegava na imobiliária, ela tinha um papel carbonado. Aí eu tô entregando a idade, já entreguei, né? 54 anos. Mas era um papel carbonado que você tinha a FAQ, FAC, você escrevia o nome do cliente, falava o que ele era interessado e por que era carbonado? Porque você deixava uma cópia ficava com você, uma cópia ficava com a imobiliária. Para quê? Se você descobrisse que algum outro corretor atendeu, você tinha prova para receber um 50, para reivindicar um 50, né? E quando a gente começou esse negócio de portal, e a gente falou, a gente vai mandar formulário de informação via o site ou um chat, enfim, a imobiliária chegava para mim e ficava falando assim, não, a FAQ. Aí eu tava começando, falei, O que é isso, né, da FAQ? Aí falava, não é FAQ. Eu falei, não podemos chamar isso de FAQ, né? Isso aqui não é uma ficha, eu tô gerando um contato, vamos chamar isso de lead. E o conceito de lead, até tem um filme do Alec Baldwin, antigo, depois se quiser, clássico aí, que era uma imobiliária em Chicago de 1980, o gerente chegava assim com um monte de papel e falava assim, quem quer lead? Quem quer lead, né? Que lead é dica, é pista, né? Eu brinco, quem já viu o Scooby-Doo em inglês, eles estão para descobrir lá um caso, ele vai buscar os leads, as pistas. Então, quando um cliente gera um lead, ele está dando uma pista do imóvel que ele quer. E eu já dei muito treinamento para o corretor. Eu falei assim, é 99% de chance que ele não vai comprar esse imóvel. Talvez em lançamento, mercado primário é um pouco diferente. Mas em mercado secundário, é 99%. Qual que é o papel do corretor? Oi, Ana, você viu esse imóvel aqui no Alto da Lapa, assim, assado, me conta um pouco mais para você, não sei o quê. E aí, tá, mas você quer quadra de tênis? Então, tem empreendimento A, tem empreendimento B, mas fica uma coisa, por que é Alto da Lapa? Não, por causa da escola aqui do lado, blá. Entendi, ou porque eu me separei. E aí você vai entendendo e vai criando uma relação de confiança com o cliente. A IA não vai gerar relação de confiança com o cliente. É a mesma coisa, o exemplo que você deu. Você vai num médico, você tem uma doença que é uma coisa importante para você, você vai querer qualificar o médico. Será que esse médico, eu quero que esse médico me atenda? Então, eu acho que o grande desafio do corretor é entender isso, que o papel dele é servir o cliente, criar uma relação de confiança ali para entender o que o cliente quer e ir atrás das opções que tem no mercado, né? Então, é meu ponto de vista aqui com relação a isso daí. Eu acho que porque depois se foi vou pagar 6% de comissão. Cara, o que você fez? Você não fez nada? Sim. O que você me ajudou? E a gente fez um curso em Harvard sobre inteligência artificial. E a inteligência artificial é melhor que os seres humanos em muitos aspectos, inclusive empatia, viu? Ela é muito mais empática do que seres humanos, mas ela não é específica. Então, especificidade é onde ela tem dificuldade de chegar. Então, você pode ver um chat GPT, quando ele vai escrever um texto pro LinkedIn, por exemplo, que é uma coisa que a gente sabe que quanto mais humano, mais pessoal, melhor. Você pode descrever bonitinho lá, ele vai colocar muitos adjetivos que não fazem sentido, talvez, para aquela situação específica. Porque quem sentiu foi você, porque é uma coisa muito sua. Então, especificidade é onde a IA perde muito. E talvez é onde você cria uma conexão com a pessoa, porque é o que você falou, sei lá, eu tô me divorciando, eu acabei de ter um filho. Todo imóvel tem uma história por trás, o porquê que você tá querendo comprar.
E eu acho que essa identificação, realmente, eu gosto do olho no olho nessa parte, apesar de ser jovem. É você saber ler as nuances daquilo, né? O que tá sendo dito e o que não tá sendo dito. Também fazer a leitura do não dito. Pera aí, a pessoa tá querendo o Alto da Lapa porque acabou de se separar e tá perto da escola. Tá, mas talvez ela goste também daquele outro, apesar dela não ter dito isso, porque eu vi que ela comentou que a mãe morava na tal rua. Então também você tem que ficar atento ao que a pessoa também não te fala, né? Exato. Eu acho que as ferramentas super ajudam nesse sentido de, seu documento tá nessa fase aqui, sabe, de eu poder acompanhar? E aí eu só tiro dúvidas específicas, mas essa triagem, assim, do que eu quero, do que eu tô buscando, porque eu quero vender meu imóvel, às vezes até pra quem, né? Meu pai às vezes tem isso também, ele tem umas restrições ele tem muito carinho pelas coisas que ele conquistou, então quando ele vai vender, ele quer saber de onde vem. Meu pai não aluga sem fiador, de jeito nenhum. E quando, eu sempre falo, né? Quando tem essas restrições, é porque tem história. Então, eu valorizo. Mas, sempre tem essas nuances, assim, que eu acho importante na triagem ter uma pessoa ali, te ouvindo e anotando. E criando uma FAQ talvez mais moderna. Exato. Na FAQ. Tem um gráfico que até eu fiz um evento, eu falei do iFood, né? O Diego, que hoje é o CEO do iFood, eu trabalhei com ele na Lopes, ele até é amigo, né? E aí eu fiz um evento pro pessoal do Pipe Mob. Foi engraçado que eu não falei que ele vinha, né? Aí eu falei, o Diego, eu fiz alguns convidados, ele apareceu lá e ele contou a história dele. E foi super engraçado que ele falou, eu sou o CEO do iFood, o pessoal, nossa, Roberto, como você conhece, né? É um amigo, mas ele contou uma história que o iFood usa muito inteligência artificial. E aí eu fiquei curioso, né? Até no evento lá eu perguntei, mas como é que você usa? Aí depois ele me mandou um gráfico que ele fala assim, o melhor uso da inteligência artificial é para trabalhos repetitivos que o humano não faz bem. Então eu vou dar o exemplo do iFood, um exemplo que a gente usa no Pipe Mob. No iFood, ele viu que uma das dificuldades era cadastrar o cardápio para gerar um negócio. E aí, o que ele fez? O dono do restaurante tirava foto do prato e ele cadastrava o item, entendeu? Com a foto. E aí, ele podia editar. E até recentemente eu vi um podcast dele que tem alguns lugares no interior do Brasil que as pessoas são analfabetas. Então tinha dificuldade de também cadastrar e receber. E aí a questão de usar a IA para isso. No Pipe Mob, a gente utiliza para leitura de documentos e, por exemplo, tirar certidões e transformar a imagem da matrícula em texto, que é um trabalho repetitivo. Então tem um caso que é emblemático nosso, que até coloco numa apresentação. Cada imobiliária escolhe qual certidão tira e aí escolhe se quer tirar participação em empresa ou não durante a transação. Então eu vou comprar seu imóvel, eu quero ver se tem alguma ação, né, de alguma empresa que você é sócio. E aí eram 3 donos com cônjuge, então ele tirava do cônjuge também e tirou das empresas. No final foram 211 certidões. Imagina você trabalhar numa imobiliária e você ser a pessoa que tira a certidão e você ter que entrar em São Paulo, provavelmente uns 12 tabeliões cartórios, né, para ficar tirando as certidões e ficar lendo um a um e fazendo download, solicitando, que não sei se sabe o trabalho, você tem que colocar o nome, o CPF, a data de nascimento, o nome da mãe, apertar, esperar, voltar lá, fazer download, aí você coloca, abre e checa. A gente fez isso, 211 certidões em 2 minutos e meio. Quanto tempo essa pessoa demoraria? Ia ficar uma semana. Então, isso é um trabalho com o ser humano, qual que é a chance de errar? Altíssima. Além do... Então, o uso de IA é muito mais para coisas como essa, que eram trabalhos repetitivos, que, querendo ou não, você não está agregando nada no processo, né? É um trabalho braçal. É um trabalho braçal. Se pensar em revolução industrial, é montagem de carro, né? Sim. É o cara lá soldando hoje que tem máquina para soldar, e a máquina solda lá, monta o carro, né? Melhor do que um ser humano. Então, eu acho que
esse é o tipo de coisa que deveria se começar a IA para essas coisas, e não para coisas que o ser humano faz melhor Sim. e que é necessário para fazer, né? A gente usa IA para acessibilidade também. Então, eu e meu pai, a gente teve essa discussão, né? Porque a gente é de gerações diferentes. E aí ele tava comentando comigo, eu acho importante você conseguir buscar um imóvel por voz. Aí eu falei, nossa, ninguém vai fazer isso. Todo mundo vai digitar. Só que as pessoas fazem isso, por quê? Porque, por exemplo, meu pai, ele tem dificuldade de ler letra pequena. E ele digita igual o Svez aqui tem 40 anos, porém ele digita assim. E ele leva um tempo, não é assim, né? E aí ele leva um tempo digitando. Vai ser uma política. Então é mais rápido mesmo você pegar e pesquisar por voz. E eu falei isso, não deu nenhum ano. Eu converso agora só com o ChatGPT por voz também. É muito mais fácil, de verdade. Então a gente usou. Nem ficou velha pra ter que usar. Não, me pegou, me ganhou. Tá? Aí a gente tem esse comando por voz, por exemplo. Muito legal. Que também é uma IA. A gente também tem, quando você tem um imóvel lá, é um tipo de anúncio específico, que é premium. E ele vem como se fosse um podcast do imóvel. Então, 2 pessoas conversando e vem toda a descrição do imóvel como se fosse uma conversa. Porque muitas pessoas são analfabetas no Brasil. Muitas pessoas são mesmo. E pessoas que são alfabetizadas não necessariamente sabem ler. Elas sabem apenas assinar o nome. Como é que chama? Analfabeto funcional. É, analfabeto funcional. Então, pensando nisso, a gente falou, é legal ter também a leitura do imóvel por áudio. E sabe-se lá se você está dirigindo, fazendo N outras coisas. Mas isso eu achei muito legal, assim, é uma coisa que vai facilitar para aquela pessoa no dia a dia e vai incluir outras pessoas que talvez não estivessem nesse processo em sites comuns, porque tem essas limitações. Então, eu achei muito legal. No começo eu não via valor, né? Eu tipo, quem que vai escutar, né, uma descrição por áudio? Só que realmente eu também... Hoje em dia... Não, eu vi o Wes é um cara que trabalha com a gente. Ele tem 30 e pouco. Ele também escuta o chat GPT dele e responde falando. O meu ainda não tá lá, tá? Eu ainda não tô lá, preciso ler. Mas ele responde falando, é uma conversa. Mas esse eu acredito que é o futuro. Falando em mercado imobiliário, até falando um pouco da nossa visão, né? A gente tá acreditando muito nisso que você falou. Então, hoje, a pessoa que é nosso cliente, ela tem que fazer boa parte das coisas fazendo busca normal no PipeMall, que é um TRM. Mas a gente tá já com alguns testes da pessoa perguntado, tipo, como tá aquele processo de venda do Rodrigo? E aí responde. Eu vou falar até uma coisa em primeira mão aqui, nem falei gostamos de ouvir meu pessoal. Mas assim, a gente continua integrando com vários CRMs, mas a gente vai começar a desenvolver um CRM. Pronto. E a visão para nós, que eu acho que o timing é bom, é criar um CRM conversacional, onde a IA vai ser copiloto do corretor. Então o corretor vai perguntar, o que eu tenho de agenda essa semana? Como está o processo de venda? O que eu tenho de recebimento nos próximos 30 dias? É um assistente. Uhum. É um assistente. Para o gerente vai falar, olha, você pode gerar um relatório XYZ com isso e gera. Porque eu acho que isso ajuda. Né? Então, eu não estou inventando a roda, né? Assim, o CRM, se você pegar o Salesforce, o HubSpot, todos os grandes, as IAs deles têm essa tendência. Então, eu acredito que cada vez mais os sistemas imobiliários, eles vão seguir essa linha. Eu que falei lá do cartãozinho, de a gente pegar lá o classificados, não sei o quê, eu acredito que a revolução que a inteligência artificial está trazendo agora vai ser muito mais revolucionário do que a internet. Eu acho que realmente também vai ser uma mudança muito maior. Sim. Eu tava vendo nesse mesmo curso de Harvard, eles estavam falando essa coisa que você falou de ser tudo meio integrado, que daqui a pouco não vai ter mais espaço para você criar coisas competitivas. Você vai precisar começar a olhar para o mercado como colaborativo. Então, procurando outras empresas que conseguem te complementar para você entregar uma solução completa e não mais pela metade, porque não vai ter mais espaço para isso. As pessoas não vão estar mais aptas a receber só metade, só pagar por parte do serviço. Uhum. Então, eles olham e eles trazem um exemplo lá de uma linha aérea japonesa
que fez um contato que, assim, foi até fotografia, sabe? Mas eles fecharam um ecossistema muito legal, onde todo mundo se beneficiava e olharam para pessoas que talvez fossem concorrentes, trouxeram juntos e criaram uma solução que era boa para o consumidor e para eles também. Eu achei, assim, muito inteligente, sabe? E eu acho que deve ser o futuro do mercado imobiliário também, até porque, se você for ver um corretor, ele não tem muito dinheiro para ficar gastando e investindo em tantos lugares, assim, um corretor médio. Não tem. Talvez um mês tenha, no outro já não vai ter mais, né? Exato. É meio assim, meio flutuante. Então, eu acredito que vai vir, eles vão pegar gosto por uma coisa onde eles podem pagar uma vez só e receber meio tudo. Assim, Com certeza. né? Até para dedicar mais tempo naquilo justamente que a gente estava falando, que a IA não substitui, né? Que é no relacionamento da coisa. É isso mesmo. Sim. Para encerrar, eu tenho uma pergunta. E se você puder responder para aquela câmera, vai ser ótimo. É uma última pergunta que aparentemente você mesmo que pediu para que fosse feita. O que falta para o mercado imobiliário brasileiro conseguir integrar tecnologia, dados e operação de ponta a ponta? E como a Pipe Mob está endereçando isso? É a pergunta de R$1 milhão. Também quero saber. Conta pra gente. Poxa, eu não lembro de ter essa pergunta. Agora você vai ter que responder mesmo assim. Tá. Mas eu acho que é na linha do que até você estava falando, né? Agora, acabou de falar. Então, eu acredito muito nessa questão de usar a tecnologia para fazer com que o corretor ele foque no que ele é bom, que é atender cliente. Sim. E deixar o resto né, como um assistente, né? Como um copiloto, né? E isso vai na direção do que você falou aí do movimento aí de colaborativo. Então, a visão aí que eu até posso dar exemplo também, a gente vai entrar também, a gente já entrou, na verdade, em locação e administração de locação a pedido de vários clientes. Porque a gente começou focado no transacional de compra e venda. Então, a partir da formalização da proposta, até o DIMOB, né? Então, hoje a gente tem quase 12 mil contas bancárias de corretores. Mês passado passou mais de 80 milhões em comissão pelo Pipe. Então, a gente facilita essa questão do pagamento, né? De não ter que ficar fazendo 5, 6 Pix aí pro imobiliário, não sei o que, a gente facilita esse processo, assim como o Mercado Livre faz, como o iFood faz. E a gente está entrando no mercado de locação, que é altamente fragmentado, com o conceito de espinha dorsal. Então, você vê o processo de locação andando e você pode conectar diversos fornecedores ali e você consegue ter dados, né? E eu acho que o ponto que a gente está focando dentro dessa solução, coisa que ninguém está falando, né? Mas a direção que a gente traz, até falando um pouco de geração, né? As pessoas no final que querem segurança, transparência e rapidez, né? Então, você pede um Uber, tá 3 minutos para chegar. Então, você já sai aqui, pô, ter correr, tá chegando. Senta no Uber, você vê quanto tempo você vai chegar no destino. Você vai no Mercado Livre, você compra hoje, fala, se você comprar nos próximos 10 minutos, eu te entrego até amanhã meio-dia. Então, as imobiliárias hoje, elas não conseguem ter uma previsibilidade do tempo. E se elas não têm, o comprador não tem, o proprietário não tem. Ou o inquilino não tem, né? E o proprietário também não tem do processo. E nenhum sistema dá uma visão de tempo nessa esteira, entendeu? Então, nosso desafio é realmente montando uma esteira como se fosse uma montagem de carro. Então, você tem que passar a esteira aqui e você tem uma expectativa, é claro, tem que ir imobiliário, o cara vai fazer no Banco do Brasil, então, imobiliário no Banco do Brasil tem que ter paciência. Mas o Caixa, Itaú, então, dependendo do que você vai escolhendo, pode demorar mais ou pode demorar menos. Sim. Então, eu acho que a partir do momento que exista uma solução que dê essa transparência, essa previsibilidade, todo mundo ganha. Acho que todo mundo ganha. É o que a gente falou, o Mercado Livre, ninguém comprava no Mercado Livre e falava assim, pô, vou comprar o seu iPhone usado aí, se você não me entregar, o que vai acontecer? Eu vou te pagar? Não, mas peraí, não te pago. E querendo ou não, compra de imóvel, tem isso, né? Eu vou comprar seu imóvel, vamos lá no tabelião, fazer a escritura? Vamos.
Fez o TED? Não, só vou fazer o TED depois de escriturar. Não, mas não, é discussão. Então, é muito louco, né? Falar um mercado que é um mercado de 1,3 trilhões de reais ano, né? É 1 trilhão aí de mercado compra e vendem os 300 bilhões de locação. E a gente tá nisso, né? Tá no... Como é que fala? Tá no varal. Tá no varal de gaveta. Varal de gaveta. Varal de gaveta. E eu achei sem querer, eu fui abrir a gaveta e achei um varal. Você vê como a gente, de um lado, fala de tecnologias ultra atuais, mas a gente também tá falando de um varal de gaveta. E você vê que, assim, tem muito potencial de dar certo, porque, sei lá, eu vejo escritórios de advocacia. Eu nunca assinaria um documento online se você me perguntasse mais nova. Nunca. Não confio que outra pessoa vai assinar e que é a mesma pessoa. Olha como deu certo. Hoje eu assino completamente tudo. Nossa, super. Não é, mas eles, claro, que foram ganhando credibilidade. Você tá falando do Mercado Livre, eu nem vejo quem é o fornecedor quando eu compro. Porque eu confio no Mercado Livre. Porque o Mercado Livre tá chancelando ali, né? Então, o Mercado Livre tá chancelando pra mim. Então, eu compro o Mercado Livre sem saber. Eu só sei quem é o restaurante do iFood, porque eu escolho a comida que eu quero comer. Mas se fosse só um catálogo aberto, assim, eu não ia nem saber quem que tá. Mas, Ana, você não olha quantas avaliações ele tem? Não. Não olha? Pra você ver como eu sou responsável. Ou você tá falando do vendedor no Mercado Livre? Não. Eu também confesso. Talvez se for algo muito específico. E se for do restaurante no iFood, você não olha? Eu só compro dos que eu conheço. Esses daí eu só compro dos que Então, isso Ou pesquisou antes. é o que alguém me falou. Então, mas só pra terminar, isso é uma coisa que a gente acredita e vai querer fazer. E que eventualmente depois... Porque uma coisa assim, ó, no Mercado Livre, no Uber, no... Uber eu vejo avaliação. de viagem, no Booking, quem avalia é quem fez a transação. Então não é avaliação tipo Google Maps, que eu posso entrar lá e falar que é ruim, sendo que eu nunca fiz a transação. Ou o seu amigo e eu acho que tá falando de gerações, eu tenho 5, né, mas as minhas filhas têm 22 e 20 anos. Eu acho que se elas tivessem a opção de entrar no lugar e falar assim, eu quero comprar imóvel no Itaim, quem que é a pessoa que mais vende imóvel aqui de 1 a 2 milhões? Foi essa pessoa, fez nos últimos 12 meses 10 transações, a avaliação é 4,5. Eu vou falar com essa pessoa. Que no Airbnb, isso eu leio. Tipo um super host, né? É, um super host. Um super. Mas nos Estados Unidos, que é um outro mercado, eu falo que lá é a jabuticaba, né, do mercado imobiliário. Lá, se você entrar no Zillow, o rating que tem lá é de quem comprou. E tem um outro site que chama Rate My Agent, que tem a mesma coisa. No Brasil, eu acho que isso daria muito certo. E a gente quer fazer. A gente tá fazendo também lá, né? A gente tem um perfilzinho deles, que é pra eles criarem autoridade, aí as pessoas podem avaliar. Concordamos. Porque o imóvel é muito caro, né? É um investimento muito alto. Sim. O Airbnb eu vejo até por segurança, assim. Sabe? Onde Tem uma recorrência maior. Tem, o Airbnb me dá um certo medo, porque eu vou ficar dentro de uma casa, eu quero saber se é seguro, se... Meu pai cria vários cenários quando eu vou viajar pra algum lugar. Porque vai que ele entra na sua casa. Eu falei, acho que ele não faria isso. Mas tem que ver, né? Sim. E às vezes o imóvel não é o imóvel da foto. Exato. A localização, eles colocam um raio grande, eu não sei se é... Mas normalmente é que porque as minhas filhas andam de Uber há séculos, né? Mas eu falo assim, compartilha e não pega nenhum cara com menos de 200, 300 corridas. Então quando pega, olha, cancela. Tem pouca corrida. Coitado, às vezes ele tá começando agora, é ótimo, mas, né? Mas é muito diferente. Mas é uma mulher. Eu não. A mulher eu não pego, pra você ter noção, eu não pego menos de 1.000. Então. Sempre pego e eu não pego X. O próprio Uber também, bom, são dores que eles têm que atuar em cima, né? Então hoje você pode compartilhar a corrida, você pode colocar a opção de ter o código. Gravar. Pra não gravar, de ter o código pro cara começar a corrida, ou seja, garantir que é 10 vezes mais seguro do que andar de táxi. Eu também acho. Então eu acho Uber melhor que 99. Pensa, você entrar num táxi na rua. Não, você não sabe, né? Entendeu? Então, eu acho que tem bastante. Então, eu acho que essa questão de você ter avaliação de quem transacionou, pensando nas novas gerações, eu acho que no final... que eu tava falando de criar relação de confiança, né? Então, eu acho que isso abrevia o processo de criar relação de confiança. Porque quando você manda o lead, eu tenho uma outra frase aí que eu canso de falar, que é assim, o corretor ruim se esconde atrás da roleta.
E o ponto Sim. que eu coloco é, por que que no maior transação que eu vou fazer na minha vida, eu não posso escolher quem vai me atender? Sim. Com certeza, Entendeu? porque é isso que a gente tá falando. Exato, De novo, você não tá comprando uma meia, né? exato. Sim. Às vezes você só vai uma vez na vida fazer aquilo. Ah, E se for ruim, você se lascou. Mas eu me- mas eu me sentiria bem de ter um lugar tipo um Reclame Aqui, sabe? Onde eu posso falar. Eu gosto muito de reclamar quando as coisas não dão certo. Eu acho que a advogada que habita em mim. Eu vou lá e reclamo mesmo. Mas eu acho importante você deixar o que você, se você não gostou. Porque, eu não quero que outra pessoa seja feita de otária, igual eu fui. Sim. Eu acabo sendo porque eu não leio mesmo. Muitas avaliações quando são, sei lá, objetos menores, assim, que eu não vou gastar muito dinheiro com isso. Mas acontece. Mas muito legal, muito obrigada por ter vindo. super obrigado pelo convite. Obrigadão, Roberto. Muito Foi legal o bem papo. legal o papo. Espero que seja o primeiro de muitos aí. Esperamos revê-lo em breve aqui conosco. Nos esbarramos nos eventos do mercado imobiliário aí na vida, né? Sim. E aí? E já tem outro, né? Exatamente. Já tem outro. Muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Se você ainda não está inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, de deixar um comentário, uma dúvida. A gente vai atrás, caso vocês precisem de uma resposta que só ele pode dar, né? Igual o Dr. Custódio. Eu já sei onde fica o escritório deles, a gente vai atrás mesmo. Exato, a gente vai atrás, a gente traz essa resposta para vocês. A gente queria reforçar mais uma vez que a gente está gravando aqui do estúdio da Artemia, que fica na Vila Leopoldina. E essa sala aqui, a gente está, pode ser alugada e toda personalizada. Então, essas cores nas cortinas são as cores do Compra Aluga Agora, mas podem ser as cores da sua marca. É isso, muito obrigada e até o próximo episódio.